Olha, na prática, Fabiola, o efeito dessa decisão do Banco Central será favorável para o governo, porque o mercado vai agora se acalmar, isso aí funciona como um sedativo, né? E a unanimidade potencializa esse sedativo, porque o mercado estava querendo isso. Agora, muito provavelmente vai ter um efeito sobre o dólar, que deve cair, vai ter um efeito sobre a bolsa e, sobretudo, sobre a inflação futura, né? E agora, para o Lula foi uma derrota, porque ele se colocou nessa posição de derrotado. E a unanimidade deu clareza a essa posição, porque para desassossego do presidente e para a calmaria do mercado, a posição do Banco Central, pela manutenção dos juros da taxa Selic em 10,5% ao ano, é, foi uma posição unânime. E essa unanimidade diluiu a defesa que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, fazia desta providência, né? Então, o Lula vinha atacando o Roberto Campos Neto, atribuindo a ele todos os males do país, por conta da insistência com que ele mantém os juros no alto, só que dessa vez se posicionaram lá a favor da preservação dessa taxa lunar, inclusive os 4 diretores que foram escalados pelo Lula, já no governo Lula, indicados para o Banco Central. Entre eles, o Gabriel Galípolo, que é cotado para substituir o Roberto Campos quando o mandato dele acabar, no final desse ano, né? Então, o Lula disparou a esmo, Fabiola, na véspera, naquela entrevista em que ele atirou contra o Roberto Campos, né? E ele tinha dito nessa entrevista, ele tinha se referido à política monetária do Banco Central como o único problema do país. Mas nós temos só temos uma coisa desajustada no Brasil, disse o Lula, né? E é o comportamento do Banco Central. Não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. E o tiro ricocheteou, porque o Copom sinalizou, por unanimidade, que parte do desajuste está justamente no desequilíbrio das contas do governo, algo que ninguém ignora, né? O Fernando Haddad, sabemos todos, ele colecionou muitas vitórias no primeiro ano da gestão desta terceira gestão do Lula, né? Mas aquela ideia do déficit zero virou ficção, superávit, então, se tornou uma lenda. E se esgotou a estratégia do governo de resolver o problema de caixa só pelo aumento de arrecadação. Então, o dólar disparou e tem reflexo na inflação. A inflação medida pelo IPCA, inclusive, já no acumulado de 12 meses, subiu de 3,69% em abril para 3,93% em maio. Isso supera a meta prevista para o ano, que é a meta de 3%. E o Banco Central está operando para manter a inflação sob controle. Muita gente acha que há espaço para a queda de juros, não é? Porque a renda aumentou, os empregos estão numa curva crescente, a economia cresce mais do que o previsto, mas não há um crescimento exorbitante que produza pela demanda inflação, mas essa é a opção que o Banco Central fez e fez isso por unanimidade. E a conjuntura está intimando o governo a cortar gastos. O Lula agora vai precisar trocar a pistola pelo facão. No início da semana estiveram com ele os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, expuseram lá o buraco que as benesses concedidas aos empresários produzem no Tesouro Nacional. Se você junta renúncia tributária com subsídios financeiros, a conta vai a mais de 640 bilhões de reais. Foi assim em 2023. E o Lula se disse impressionado. É de impressionar que ele tenha se impressionado, né? Porque isso já é sabido desde sempre. E já na campanha, na fase de transição, o Lula e os seus operadores econômicos prometiam tirar o rico do orçamento, né? Isso é fácil de prometer, difícil de fazer. Todo mundo quer queda de juros, Fabiola, até a torcida do Flamengo, do Corinthians, mas o governo tem que fazer alguma coisa para que isso ocorra, né? E o Roberto Campos, que é o alvo preferencial do Lula, virou um bode expiatório já gasto. No final de dezembro, ele vai embora
e vai estar livre para colocar ali o seu bolsonarismo ao serviço do Tarcísio de Freitas, da candidatura presidencial do governador de São Paulo, e nem por isso as contas nacionais vão se endireitar, vão ficar no azul. Então, o Lula vai ter que fazer a parte dele, Fabiola. O Campos Neto forneceu a munição para que o presidente atirasse contra ele, quando participou daquele jantar oferecido pelo governador Tarcísio de Freitas em São Paulo, em homenagem a ele, 70 convidados. Isso não é coisa que deva ser feito por um chefe do Banco Central que se pretende autônomo. Escorregou feio o Campos Neto. Agora, o Lula, ele demora a perceber, Fabiola, que a virtude de um presidente não está no coldre, né? É preciso que o presidente modere a língua, que leve a língua na coleira, né? E essa decisão unânime fez, sim, do Lula um derrotado e reforçou a intimação da conjuntura para que ele tome providências. Ele vai ter que ajustar as contas, e isso é o que ficou claro na decisão do Banco Central, Fabiola.